Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova e meu povaral, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, dando continuidade ao nosso assunto ali de citoplasma e organelas citoplasmáticas, né? A gente visualiza que o citoplasma é aquela porção que completa o centro, o dentro da célula, né? E nele há compartimentos que são separados entre si por membranas, que são chamados de organulos ou organelas. Tá? E essas organelas, elas se encarregam das mais diferentes funções dentro do meio intracelular. Desde a respiração celular, a produção de proteínas, a síntese de proteínas, a destruição de organismos que são estranhos à célula, a produção de organismos novos, né, que são necessários para a manutenção da vida na célula, e elas se encarregam dessas funções de respiração, de fabricar ou ainda armazenar substâncias tá, dentro desse meio. Por exemplo, se a gente pega uma célula do pâncreas, tá? Uma célula pancreática. O trabalho do pâncreas é secretar enzimas digestivas que vão ser transportadas para o intestino delgado para ajudar a auxiliar a digerir os nutrientes do alimento. Tá? Para realizar esse trabalho, você precisa conseguir que essas enzimas sejam enviadas do seu local de síntese, né, de dentro da célula, para o seu local de ação fora da célula. Então, como que isso acaba acontecendo? Existe, né, nessa organização celular um sistema que é chamado de endomembranar, tá? Que é o sistema de membranas que circula toda a célula, né? E ele que é responsável por fazer esse transporte celular desses componentes do meio intracelular de dentro da célula para fora, tá? Sem que haja um contato direto do meio de fora com o meio intracelular e do meio intracelular com o meio extracelular. Colocando que nosso corpo é formado por trilhões de células, né? A gente acaba se perguntando como que se mantém todos esses mecanismos em funcionamento, tá? Como que ocorre todo esse transporte de cada uma dessas células funcionando. Então, para isso é preciso, né, de energia e de nutrientes, tá? Então, isso é uma das razões pela qual a gente necessita de alimentos, de comida, para serem transformados em energia. Então, a gente se alimenta para que no nível macroscópico, né, nós tenhamos energia para desempenhar as nossas funções diárias, tá? Fazer esportes, estudar, andar, respirar. Então, a alimentação ela faz todo esse papel de produção energética dentro do corpo, para que tenha essa resposta celular, né, com essa liberação de energia no meio. E isso acontece, como que acontece no nível celular do corpo, essa transformação de energia que está armazenada nesses alimentos, então ela acaba disponibilizando isso de uma forma que nós conseguimos usá-la, tá? Mas como que essa energia é armazenada dentro dos alimentos, né? Então, quanto a isso, a gente tem duas organelas muito importantes que, que compõem o nível intracelular e que fazem parte dessa produção energética, que nos seres, nos animais são as mitocôndrias e nos vegetais são os cloroplastos, tá? E eles que fazem essa funcionalidade de produzir, né, de transformar essa energia que está armazenada nos alimentos, na forma de proteínas, vitaminas e carboidratos, em energia, para que o nosso corpo consiga realizar todas as funções necessárias. Com isso, a gente tem esse sistema endomembranar, né, que é um grupo de membranas e organelas das células eucariontes, né, que trabalham em conjunto para poder modificar, empacotar
e transportar lipídios e proteínas, tá? E isso inclui uma variedade de organelas, como por exemplo os envoltórios nucleares e lisossomos, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi. Então, embora assim, tecnicamente isso não esteja dentro da célula, mas sim ele está separado, tá? Ele está separando esses meios interno e externo. Então essas organelas celulares, elas também não entram em contato com o meio intracelular, tá? São organelas dentro das células, todas elas empacotadas de uma forma que elas não consigam ter esse contato direto com o meio intracelular. Tá? Então a membrana plasmática também faz parte do sistema endomembranário e ela interage com outras organelas endomembranárias. Tá? E por ela que ocorre assim que as proteínas secretadas, como as enzimas do pâncreas, são exportadas para fora. Então dentro disso a gente tem as diferentes divisões desse sistema endomembranar, né? E o funcionamento desse transporte de proteínas e lipídios, que acabam fazendo, né, jogando para fora esses componentes aí para nossa utilização. Então, com isso a gente tem o retículo endoplasmático, que ele é separado, né, em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, e o retículo tem um papel chave na modificação de proteínas e na síntese de lipídios, tá? Ele consiste de uma rede de túbulos membranosos, então você tem várias bolsinhas achatadas que são ligadas por túbulos membranosos. E os discos, os túbulos do retículo endoplasmático, eles são ocos, tá? E o seu espaço dentro dele, o seu interior, é chamado de lume ou luz, tá? E eles têm também funções diferentes. Por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, ele recebe o seu nome devido aos inúmeros ribossomos que você tem aderido na superfície citoplasmática. E esses ribossomos sintetizam as proteínas e deixam essas proteínas no lume, nesse espaço vazio, né, que tem dentro do retículo. Essas proteínas ficam ancoradas na membrana do retículo e outras ficam completamente soltas, tá, flutuando dentro do interior do retículo endoplasmático rugoso. Lá no interior do retículo endoplasmático rugoso, essas proteínas podem passar por algumas modificações, tá? Elas podem sofrer dobramentos ou ainda serem adicionados novos compostos a elas, tá? E essas aí, no final, essas proteínas modificadas, elas são incorporadas nas membranas celulares internas para a utilização da célula ou ainda secretadas para fora da célula para a utilização de nutrição do organismo. Tá? Esse transporte dessas proteínas modificadas, ele ocorre por meio de vesículas, né? Então tudo isso ocorre por meio de bolsinhas que fazem esse transporte proteico, e essas vesículas são pequenas esferas de membrana que são usadas especificamente para esse fim. Tá? Então elas são enviadas para o complexo de Golgi totalmente envelopadas, tá? Dentro desse meio, justamente para ela não ter nenhum contato com esse meio intracelular. Com isso, o retículo endoplasmático liso, a gente tem o retículo endoplasmático liso também, né? Que ele é contínuo com o retículo endoplasmático rugoso, eles são contínuos, né, um no outro, mas ele possui poucos ou nenhum ribossomo em sua superfície citoplasmática. Por isso que o seu nome é colocado retículo endoplasmático liso. E ele tem funções também de síntese de carboidratos, de lipídios e hormônios, desintoxicação de medicamentos e venenos, né, que podem vir a causar danos ao nível celular, e armazenamento de íons de cálcio. Tá? Então ele tem esse papel fundamental. E próximo dele a gente tem o complexo de Golgi, né, que quando essas vesículas se rompem do retículo endoplasmático, antes dela alcançar o destino final delas, esses lipídios e proteínas que estão dentro dessas vesículas, né,
esse transporte ele precisa ser organizado, ele não ocorre de uma forma desordenada, tá? E essa organização aí ocorre, né, como se eles fossem empacotados e etiquetados, tá? Para cada um ir para o seu devido lugar. Então essa organização ocorre lá no complexo de Golgi, justamente para permitir que seja direcionado, que essas proteínas, que esses lipídios sejam direcionados para os locais que eles precisam ir, certo? E essa organização que ocorre no complexo de Golgi, ele é uma organela, né, que é feita por discos achatados da própria membrana, que acabaram se organizando dessa forma para empacotar e dar destino a essas proteínas e esses lipídios. Então aí nesse ponto essas vesículas de transporte elas se fundem ao complexo de Golgi e esvaziam o seu conteúdo no lume do mesmo, né, naquela porção vazia do complexo. Então, conforme essas proteínas e lipídios viajam dentro desse complexo aí, elas passam por essas modificações adicionais, que podem ser adicionadas, por exemplo, moléculas de açúcar podem ser adicionadas ou removidas, ou outros grupos que podem ser inclusos, né, justamente para direcionar para onde que essas proteínas, esses lipídios e esses açúcares vão ir. Tá? Então a gente tem essa interação que ocorre com esses agrupamentos, né? E pode gerar, né, essas ligações de proteínas, retirar proteínas e depois que ele estiver envelopado ele é jogado para fora da membrana plasmática. Então quando as proteínas estão finalmente modificadas, elas são empacotadas em vesículas, né? Elas saem do complexo de Golgi e algumas dessas vesículas despejam o seu conteúdo em outras partes da célula, do próprio meio intracelular, onde vão ser utilizados, né? Como eu falei para vocês, nada dentro da célula é transportado também de uma forma direta, em contato direto com o interior intracelular, tudo é transportado por essas vesículas, por essas bolsinhas, né? Sacolas que são bem etiquetadas e bem direcionadas para onde cada coisa vai. E outras ainda se fundem à membrana plasmática, tá? Disponibilizando essas proteínas necessárias para a membrana e secretando outras proteínas para o meio extracelular. Essas células que secretam muitas proteínas, né, como as células das glândulas salivares, que secretam enzimas digestivas, em sua grande maioria amilase salivar, né, que começa por ela que se inicia a digestão do carboidrato. Então elas possuem vários complexos de Golgi porque precisa produzir muita enzima digestiva, né? Ou ainda células do sistema imunológico, que são secretoras de anticorpos. Tá? Então nas células vegetais o complexo de Golgi também produz algumas substâncias que são incorporadas na parede celular, tá? Mas nas células animais elas são bem mais ativas porque elas têm essa ação direta com o meio. A gente tem os lisossomos ainda, né? Que o lisossomo é uma organela que contém enzima digestiva e ele atua como uma usina de reciclagem das organelas de célula animal. Substâncias, estruturas que não são mais utilizadas, né, são degradadas, são reutilizadas para poder serem reaproveitadas, tá, dentro da célula, para que as moléculas que a compõem possam ser reaproveitadas. E o lisossomo pode digerir proteínas externas também, que são trazidas para o interior da célula. Por exemplo, macrófagos, né, que é um tipo de glóbulo branco do sangue e que faz parte do sistema imunológico humano, ele faz um processo que é chamado de fagocitose. Então, uma parte da membrana plasmática invagina-se, né, ele se dobra para dentro para englobar ou engolfar algum patógeno, alguma substância estranha que esteja na corrente sanguínea e precisa ser degradado, né, precisa ser degenerado. Então, isso ocorre assim, essa parte que invagina do patógeno em seu interior, ele tem origem na membrana plasmática e forma uma estrutura que é chamada de fagossomo. E esse fagossomo se funde
a um lisossomo, formando um compartimento combinado, onde essas enzimas digestivas vão destruir aquele patógeno, aquela substância estranha. E ainda a gente tem os vacúolos, né? Que as células vegetais não possuem lisossomos, em vez disso elas possuem essa outro tipo de organela que é chamada de vacúolo, e ela possui um grande vacúolo central que armazena água e resíduos, né? E ainda isola materiais indesejados e enzimas que possam degradar macromoléculas que porventura podem entrar em contato com esse vacúolo central. E componentes celulares, né? Da mesma forma que ocorre no lisossomo, só que nas células vegetais isso acontece nos vacúolos. E as mitocôndrias, que são responsáveis diretas pela produção de energia, né, que ficam suspensas no citosol gelatinoso da célula e tem um formato oval, e elas são responsáveis por produzir energia para a célula. Certo, gente? Então segue o material em anexo aí, qualquer dúvida a gente esclarece na aula ao vivo, tá? Não esqueça disso. E a gente vai esclarecendo essas situações, apontando cada funcionalidade celular uma por vez, tá? Para justamente facilitar a compreensão de vocês, ok? Então fiquem bem, se cuide, um grande beijo, até a próxima aula.